Inspirar, expirar. Esses são os primeiros movimentos que fazemos logo quando nascemos. E desde então, repetimos 24 horas por dia automaticamente. Agora, imagine só não conseguir executar um desses movimentos perfeitamente. Isso acontece em 20 milhões de pessoas somente aqui no Brasil. Eu estou falando da asma. A asma ela é uma doença inflamatória dos brônquios e essa inflamação leva a uma hiperreatividade, então ela dificulta a saída do ar do pulmão. Não conseguia falar, não conseguia dormir e é assim uma sensação horrível. Parece que você vai ser consumida, que você não consegue respirar, até sua visão fica turva assim, como se fosse desmaiar. Eu acho que uns 10 anos eu tive crises mesmo de pensar que eu ia morrer. Ela é uma doença que se caracteriza basicamente por quadro de tosse, falta de ar e sibilância. O que é sibilância? É o chiado no peito. A asma dá muito também do meu processo alérgico, né? Eu tenho muito processo alérgico com comida, com cheiro, até o tempo. O tempo muda, já vem as crises. As causas mais comuns que desencadeiam uma crise de asma são as doenças infecciosas, principalmente as doenças virais e os processos alérgicos. E quanto aos testes cutâneos e os testes que as pessoas conhecem como teste de alergia, principalmente o teste cutâneo, ele não é diagnóstico para asma, tá? Ele me mostra que o paciente é sensível a alérgenos, no caso os aeroalérgenos, que é muito comum que um paciente alérgico respiratório tenha essa sensibilidade, mas ele não dá o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico e a espirometria. Durante o diagnóstico clínico, o histórico familiar também é um fator decisivo. Isso porque filhos de pais asmáticos têm mais de 80% de chance de desenvolverem a doença. Geralmente, mesmo que o paciente seja o primeiro caso da família, existem outros familiares com doenças alérgicas, uma rinite, uma alergia alimentar. Então, a genética ela é importante. Eu já tive caso de família de falecimento por causa de asma, é hereditária essa minha asma, tenho um primo, tios. Graças ao medicamento eu consigo contornar, ter uma vida normal. Rubens se refere à famosa bombinha, opção de tratamento mais popular. O corticóide inalatório ajuda a diminuir a inflamação no pulmão. Normalmente você usa a bombinha e alivia a respiração dos canais, é um broncodilatador, ele dilata os seus broncos para que você respire melhor. Além disso, nós temos medicações que ajudam, né? Os antialérgicos, antileucotrienos, temos também isso para a crise, é super importante, né? Os beta-agonistas de curta duração, assim como o corticoide oral, a depender da gravidade da crise. Mas o mais importante é que a asma tem tratamento, deve ser acompanhada, existem tratamentos avançados, até mesmo para casos mais graves, como os imunobiológicos. E para longo prazo de controle, nós temos a imunoterapia, que é tão importante e que muitas vezes deixa o paciente numa condição como se nem asma ele tivesse. Alguns cuidados no dia a dia também podem fazer a diferença e garantir a qualidade de vida dos asmáticos. Olha só. Quem tem asma, ela tem que ter uma boa higiene ambiental. Ela tem que se afastar dos estímulos externos que pode desencadear a asma. Outro hábito é a questão das atividades físicas que as pessoas tanto falam sobre a asma e a natação, a asma e a atividade física de uma maneira geral. Em relação à natação, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o cloro, porque o cloro ele é um irritante, como a maioria dos odores fortes. Mas se for uma piscina tranquila e se a gente perceber que a criança está controlada em termos até de medicação, nós teremos também atividades físicas colaborando com a melhora clínica do paciente. Que a junção de todas essas mudanças de hábitos vão trazer uma qualidade de saúde. Então ele vai conseguir ter uma vida normal simplesmente por ter hábitos bons de uma maneira geral.